Olá, seja bem-vindo ao canal do Fala Barreiras. Hoje estamos aqui com a doutora Caroline Brito. A doutora Caroline é natural de Aracaju, a capital sergipana. Ela é psicóloga, tem pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Hoje ela atua na área social e clínica e é participante da COJAB, Comissão Organizadora do Janeiro Branco em Barreiras. Doutora Caroline está aqui conosco hoje para falar a respeito da campanha Janeiro Branco. Inicialmente, doutora Caroline, seja bem-vinda aqui ao Fala Barreiras e nos fale qual o objetivo da campanha Janeiro Branco. Olá, Osmar. Olá, pessoal do Fala Barreiras. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre o Janeiro Branco de 2021. Nossos principais objetivos, como você perguntou, é fazer de janeiro um mês marco para a prevenção de transtornos mentais e para a promoção de saúde mental da população. É chamar a atenção das mídias sociais, da população, dos trabalhadores, das empresas, das escolas, para se falar sobre saúde mental, para se incentivar a saúde mental. Hoje nós temos uma cultura da saúde física. As pessoas elas se importam em fazer atividades físicas, em ir ao médico, em tomar medicamentos, mas pouco se fala sobre o cuidar da mente, O que você tem feito para cuidar da sua mente, Qual é o seu autocuidado? O que você tem feito para estimular boas emoções, bons sentimentos, Momentos bons na nossa vida? Então, nós precisamos sim gerar uma cultura de saúde mental e esse mês, de janeiro, é um mês dedicado a essa campanha, para que se fale sobre isso, É um mês reflexivo, porque é início do ano, então é um novo ciclo, As pessoas elas estão planejando o ano, elas estão refletindo sobre o ano que passou e elas começam a avaliar melhor a vida delas, Se elas foram felizes, se teve algum momento que elas ficaram tristes ou angustiadas. Então é um mês que a gente se dedica, diz que é um mês terapêutico, janeiro. É um mês que a gente se dedica a refletir sobre nós mesmos, sobre o que a gente precisa modificar e o que a gente precisa buscar para melhorar a nossa saúde mental. Doutora, a campanha Janeiro Branco, ela é voltada apenas para pessoas com deficiência mental ou também para pessoas que buscam uma meta como foco na vida? Hoje, falar sobre saúde mental é algo da importância de todos. Então, a campanha do Janeiro Branco ela não se destina apenas a pessoas com deficiência, ou que já têm algum transtorno mental, como depressão, ansiedade, porque nós, como seres humanos, nós temos que lidar todos os dias com as nossas emoções, com o nosso comportamento, com os pensamentos que surgem na nossa cabeça. Então, temos momentos de tristeza, de pânico, de ansiedade, naturalmente, porque nós somos seres emocionais, Nós lidamos com isso todos os dias, por isso da importância de participar da campanha, para se conhecer melhor. Hoje, se eu te perguntar se você tiver uma dor de cabeça, o que é que você vai fazer? Você pode me dizer, não, eu vou tomar um medicamento, eu vou fazer um chá, A gente tem uma cultura popular, médica, para resolver essas questões. Mas hoje, se eu te perguntar se você está triste, o que é que você vai fazer? Então, a gente precisa aprender a lidar com os sentimentos. A gente precisa saber o que fazer quando estiver triste, quando estiver feliz, quando estiver ansioso. E a gente só vai saber o que fazer se a gente falar sobre saúde mental, se a gente estimular essa cultura de saúde mental, de conhecimento, sobre essa área das emoções. Então, eu convido você, mesmo que não tenha nenhum transtorno, nenhuma ligação, com a doença mental, você estimular, assim, a sua mente, o seu emocional, os seus pensamentos, para o autocuidado. Doutora, em Barreiras, é grande o número de pessoas com deficiências mentais? Em Barreiras, atualmente, nós temos lidado, sim, com muitas pessoas que já têm diagnóstico de transtornos mentais, como depressão, por exemplo, pânico, esquizofrenia, bipolaridade, entre outros. Então, Barreiras acarreta, sim, uma circunstância de transtornos mentais, de pessoas que necessitam, carecem, de uma atenção melhor para a saúde mental,
mas não só elas, né? Não só as pessoas que têm transtorno, mas todas as outras que nunca nem pararam para fazer nada relacionado à sua saúde mental, ao seu autocuidado. Então, assim, hoje nós temos uma demanda, assim, muito grande, né? Tanto na área pública como na particular, né? De pessoas que necessitam, que tomam medicamentos, que têm acompanhamento psicológico, né? Psiquiátrico. Então, foi um dos motivos também para a campanha se iniciar aqui em Barreiras, porque nós precisamos dar atenção a essa população, né? Nós precisamos estar próximo dessa população, né? Ajudá-los, né? Relacionado à saúde mental deles. Estamos conversando aqui com a doutora Caroline Brito. Doutora, qual o principal perfil das pessoas que necessitam de uma ajuda psicológica? Essa é uma ótima pergunta, porque muitas pessoas têm essa dúvida, né? Quando é que eu devo procurar um psicólogo, uma ajuda profissional? E é muito importante a gente falar sobre isso, porque muitas pessoas têm resistência a procurar ajuda, né? E tem muito um mito que as pessoas trazem, que psicólogo é para louco, né? Então muitas pessoas elas não querem procurar o psicólogo nem o psiquiatra porque liga à loucura, e aí elas têm vergonha de procurar ajuda. Só que a partir do momento que eu não busco ajuda, meus sintomas eles vão se agravando, né? E eu vou desenvolvendo um transtorno muito grave. Porque quando eu precisei, né, procurar ajuda lá no início, eu não corri atrás. Então, muitas pessoas acabam procurando ajuda apenas quando já estão com uma situação muito agravada emocionalmente, ou do pensamento, ou do comportamento. Então, hoje, eu diria que todos precisam fazer terapia, ou todos deveriam passar por um psicólogo. Por quê, né? O psicólogo está em diversas instituições. Eu digo que diretamente ou indiretamente a gente passa por um psicólogo. Hoje, a psicologia ela te ajuda em diversos aspectos, tanto no seu autoconhecimento, né? Tem pessoas que elas não têm nenhum desconforto emocional, mas elas querem se entender melhor, entender a forma como elas pensam, o padrão de pensamento, de comportamento delas, né? E elas buscam ajuda profissional para isso, né? Para ajudar na concentração. Hoje eu digo assim, se você tem alguma dificuldade, né, algo que esteja realmente usurpando a sua rotina, o seu trabalho, que esteja realmente agravando uma tristeza profunda, né, uma ansiedade que te paralisa, você não consegue fazer provas, você não consegue se apresentar em público, né, uma tristeza que não deixa você sair do quarto, né, esses já são sinais, né, de que está se agravando uma situação emocional e você precisa com urgência procurar a ajuda de um psicólogo. Então, assim, existem sinais, né, que podem te levar a procurar a ajuda de um profissional, mas também você pode procurar ajuda profissional mesmo que você não esteja triste ou ansioso ou passando por nenhuma situação difícil, né? Você pode procurar ajuda para aumentar sua motivação, o seu foco, né? Aprender a se planejar melhor, a se conhecer melhor. Então, assim, procure um profissional, se coloque à disposição para ter essa experiência, né? E outro, se você conhece alguém também que esteja em uma situação que você vê que está modificando o comportamento, às vezes um pensamento que fica na nossa mente, né? Um pensamento ruim, que a gente não convida esse pensamento, nem elabora esse pensamento, ele apenas surge, que a gente diz que é pensamentos automáticos, né? E esse pensamento te rouba o sono, né? Te faz se relacionar de forma diferente com algumas pessoas, né? E você sabe que eles não são reais. Então, também é um motivo para procurar um profissional de psicologia. Então, doutora Caroline, como devem ser cuidados os transtornos ligados à saúde mental, como a depressão, a ansiedade e também a fobia? Para quem já tem algum transtorno mental, hoje a ciência ela fala sobre a eficácia de aliar tanto o tratamento medicamentoso como o acompanhamento psicológico. Então, assim, hoje a gente recomenda que para a pessoa que já tem um transtorno, né, para ela chegar a um bom tratamento e até uma cura daquela doença mental, ela precisa aliar esses dois. Por exemplo, hoje nós temos a depressão, que a gente diz que é o mal do século, né? Cerca de 200 milhões de pessoas, mais ou menos, no mundo tem depressão, né? Só no Brasil, 12 milhões a gente tem de diagnóstico, sem contar as pessoas que não estão dentro dessa estatística, né? Que a gente sabe que são imensas. Então, se a gente for parar para pensar, uma pessoa que tem depressão,
o transtorno ele não é só psicológico, né? Ele não é só emocional, ele tem uma parte biológica também. Então existe uma disfunção, né? Existe uma baixa estimulação, né? Que precisa ser tratado com medicamento. Então por isso que o nosso biológico ele precisa do medicamento para reagir. Porém, se a gente coloca só no biológico, né, nessa questão de neurotransmissor, de regular, né, de estimular, e a gente não muda o ambiente que a pessoa está inserida, a gente não conversa com a família, a gente não ensina a pessoa a lidar com a emoção, com a tristeza, se a gente não ensina a pessoa a lidar com o comportamento, com o pensamento que está ali na cabeça, né, da pessoa, sendo repetitivo, a pessoa vai tomar o medicamento, mas ela não vai modificar o padrão dela. Né? A mesma coisa se ela tiver apenas terapia, né? Fizer apenas a terapia com o psicólogo e ela não tiver um tratamento farmacológico. Então, os dois precisam andar juntos, né? A pessoa precisa entender que os dois precisam estar aliados, né? E ser sincero também, né? Conversar com o seu psicólogo se aconteceu alguma coisa que você não gostou dentro da terapia, conversar com o seu psiquiatra se algum medicamento que ele receitou te trouxe algum efeito colateral, alguma coisa negativa, precisa ser mudada a dosagem, né? Precisa ser modificado o medicamento. Então, assim, às vezes as pessoas têm experiência com profissionais da saúde mental e elas não dão uma segunda chance, né? Uma segunda oportunidade. Sendo que esse é o caminho, sim, para o tratamento e até para a cura de alguns transtornos. Né? A depressão foi isso que eu citei, né? Muitas pessoas têm passado por essa tristeza profunda, essa falta de prazer na vida, né? Nas atividades que a pessoa fazia antes, né? Nessa questão também de atenção, né? A mudança do apetite, do sono, tudo isso está encaixado na depressão. Hoje a ansiedade também é um dos maiores transtornos que tem acometido pessoas, né? A gente tem uma estatística mais ou menos de 100, a cada 100 pessoas, 10 tem um transtorno de ansiedade, né? E quando a gente fala transtorno de ansiedade, é porque é uma ansiedade que te limita, que te paralisa, né? Que interfere na sua rotina, no seu trabalho, nos seus sonhos, que você realmente não consegue realizar atividades. Porque a ansiedade em si todos nós temos, mas chega um ponto que ela se torna patológica, né? Que ela se torna doentia. Então, a gente precisa ter atenção para isso, né? Esse é o momento de procurar ajuda. O profissional de psicologia, o psiquiatra, eles estão ali para te auxiliar em relação a isso. Então, assim, o interessante é que haja esses dois contextos, né? Tanto o medicamento como a terapia também, com o psicólogo, com o profissional, né, especializado. O que existe também muitas pessoas aí que não têm essa base para ajudar, né? Amigo não é psicólogo, familiar não é psicólogo, que é maravilhoso essa rede de apoio, mas o profissional, ele pode te dar um norte bem maior, né? Eu acho que até para a pessoa que tem transtorno mental, a família e os amigos, eles também precisam ser instruídos, né, para ajudar aquele indivíduo, de como lidar, né, de como falar com ele, porque às vezes até a forma que eu estou lidando com o meu familiar que tem algum transtorno acaba agravando a doença dele. Então, precisa haver tanto medicamento como o tratamento do indivíduo, né, psicológico, como também um apoio familiar, um acolhimento familiar, para aquele indivíduo desenvolver melhor, né, ter uma melhor cura ou tratamento mesmo daquele transtorno que ele está acometido no momento. Nós psicólogos, a gente trabalha pouco com o termo cura, né? A gente utiliza, mas assim, é bem raro entrar no vocabulário, né? Eu até acabei utilizando aqui. Mas assim, a cura para alguns transtornos mentais existem, né? A gente sabe que o transtorno mental, ele tem que ter uma predisposição, né? A pessoa tem que ter uma predisposição para depressão, por exemplo, né? Ou então um histórico familiar de depressão, né? O avô, a mãe teve. Só que às vezes o familiar teve e você não sabe, porque a pessoa não procurou ajuda, não recebeu o diagnóstico, só teve todos aqueles sintomas, né? Então hoje, se a pessoa fizer um bom tratamento para a depressão, como a gente falou anteriormente, né? Ela consegue sim minimizar esses sintomas e chegar até uma remissão, né? De não ter mais esses sintomas. Porém, a gente tem alguns tipos de depressão,
né? Por exemplo, a depressão crônica é uma depressão que é mais difícil de ser tratada, né? Ou de ser minimizada de sintomas, né? Porque é uma depressão mais profunda, então ela precisa de uma atenção maior, né? De um tratamento mais qualificado. Nós temos casos também de pessoas que elas apresentam episódios depressivos, então ela aconteceu uma situação agora, ou ela teve um gatilho agora, ela desencadeou a depressão, ela conseguiu resolver os sintomas com tratamento, e depois de 5 anos ela entrou em uma depressão mais leve, uma depressão mais profunda, porque vai muito da predisposição da pessoa, do estilo da pessoa, da personalidade da pessoa também, tudo isso influencia na depressão. Mas sim, há solução para a depressão, desde que a pessoa esteja disposta, né, a pagar o preço, a fazer o tratamento, a buscar ajuda qualificada, né, para que haja realmente uma melhora, né, e a família também se engajar junto nessa questão do tratamento. Doutora, estamos quase chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente como que vai ser ou como está sendo a campanha em Barreiras. Então, a ideia da campanha para 2021, né, a campanha do Janeiro Branco, é a gente movimentar um pouco Barreiras, né, como a gente fez nesse ano, 2020, né, no início do ano a gente teve uma campanha maravilhosa, nós fizemos a Feira da Saúde, teve o talk show, teve caminhadas, né, teve ciclistas também, teve várias parcerias com diversas empresas de Barreiras e clínicas também. Nós tivemos também várias palestras em escolas, em instituições, né, sempre levando a questão da conscientização da saúde mental. No ano 2021 não vai ser diferente, né? Nós estamos com alguns projetos, inclusive no dia 22 de outubro nós fizemos a primeira reunião, né, com a equipe do COJAB, do Janeiro Branco, que é a comissão organizadora, e nós já estamos entrando em contato com pessoas, né, movimentando também programações, né, o talk show, a Feira da Saúde também, a gente está tentando ver como é que a gente vai fazer para fechar esse ano, com também restrições, né, porque a gente não sabe como é que vai ficar a pandemia, mas colocando e adaptando tudo isso para que ela seja maior do que a do ano passado, ela abranja mais pessoas, conscientize mais pessoas, né, alcance mais pessoas. Agradeço a doutora Caroline Brito pela gentileza de nos atender e agradeço a você que esteve conosco até o final desse vídeo e peço também a você mais uma vez, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva e ative o sininho para ser informado das nossas próximas postagens. Compartilhe o nosso vídeo com todos os seus contatos pelo WhatsApp, no Instagram e também pelo Facebook. Aperte o like, pois é muito importante para nós que fazemos esse trabalho de entrevistar pessoas da nossa cidade, pessoas influentes em Barreiras, na região, seja essa pessoa política ou não política, como foi o caso hoje da doutora Caroline Brito, que é psicóloga. E quando você dá um like, o YouTube indica o nosso vídeo para mais e mais pessoas. Nos ajude a alavancar o maior possível o nosso trabalho para que ele possa chegar a mais pessoas que se interessam por esse tipo de trabalho. Que Deus nos abençoe e que tenhamos sempre viva a presença de Jesus Cristo em nossas vidas. Até breve.